Então, boa noite, meus irmãos. A convite da Cirlei, ela pediu que eu primeiro lesse a mensagem, depois a palestra. E que no final fizesse uma irradiação. Então, vamos nos relaxando o nosso corpo, nos concentrando em Deus. Eu vou ler uma mensagenzinha do livro Jesus no Lar, para a nossa introdução. Então, o nome da mensagem é A Coroa e as Asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avança sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpergata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Essa mensagem está falando sobre nós aqui na Terra. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. São as duas asas, ele por enquanto só tem uma. O interessado regressou, mas agora auxiliado por fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiram. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões
que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Gritou, condenou e fez abotos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhes seriam dadas quando edificasse o amor no imo do seu coração. Faltava-lhe piedade e entendimento que ele voltasse. Então, porque ele só riu antes, agora ele vai ter que voltar de novo. Faltava-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se, indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase à palavra, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido, menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir em direção ao céu. Então são as duas asas, uma do conhecimento, a sabedoria, a outra do amor. Então tá, meus irmãos, vamos elevar a nossa mente a Deus, pedir um amparo, pedir para que todos nós possamos seguir a nossa evolução sem desistência, sem reclamação, entendendo que Deus nos dá a maior e a melhor parte. A nossa parte é muito pequena. Os problemas que nós temos que enfrentar não são impossíveis de vencer. Então vamos ter fé, ter esperança e seguir nossa caminhada adiante. Se for da sabedoria, vamos lembrar que sem amor a gente também não evolui. Então, vamos agora para o assunto de hoje.
o Cristo Consolador. Isso aí está lá no Novo Testamento. Jesus fala, vou mandar o novo Consolador. Que muita gente não interpretou, porque a maioria de nós passou pelo catolicismo. E alguns até vieram de lá, e agora estão no espiritismo. Então a gente ouvia muito de que ia haver o fim do mundo, e que daí Jesus viria para separar o joio do trigo. Pois é. Mas aqui vai ficar bem claro que o Consolador prometido é o Espiritismo. Claro que isso só acredita nós espíritas. Se for falar em outra religião, ninguém vai acreditar nisso. Ainda mais que boa parte delas fala mal do Espiritismo sem conhecer. Então, vamos ver nesse capítulo, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é passado para nós pelos espíritos da codificação. Que a gente sabe que boa parte dos espíritos da codificação foram católicos, cristãos católicos, e que bastou para eles o Evangelho, para eles fazerem o bem. E para nós, muitas vezes, com tudo isso, a gente ainda fica discutindo muito e muitas vezes não tendo tolerância, não tentando compreender os nossos irmãos. Esses que participam da codificação, que foram os católicos lá de trás, eles entenderam o Evangelho e colocaram em prática. Quem olhar bem no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ver que tem muitos deles aqui. Então vamos ver sobre o que Jesus fala sobre o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita gente entende jugo como cabresto. Não tem nada a ver com isso. Não estamos vendo que Jesus está mesmo falando, eu sou brando e pacífico. E fala bem claro, o jugo é leve, o fardo também não é pesado. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Porque nada acaba, tudo está sempre numa dinâmica, continuação. Mesmo a morte é apenas do corpo. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar suas amarguras. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus dá essa amostra em toda a sua passagem aqui pela terra. Ele nunca se coloca distante do sofredor. Tanto assim, que aquela mensagem que eu li antes, ela é feita na casa de Pedro, onde é que Jesus se instalou no início das suas pregações, e ali toda noite ele continuava à disposição das pessoas, conversando com elas, dando atenção para elas.
Então Jesus mostrou, Jesus foi o exemplo, o maior exemplo para nós. Tanto assim que ele é um modelo para a humanidade. O espírito mais evoluído que passou por aqui. E ele já, praticamente há 2000 anos atrás, ele veio falando para nós de toda essa situação. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei, que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, que é o Evangelho. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, duas coisas que ainda nós estamos engatinhando. Porque o amor de que Jesus fala, nós pouco entendemos. Nós entendemos de atração física, paixão por outro corpo. E que na maioria das vezes vira em ódio. Então, o que Jesus está colocando é que o amor é amar aquela pessoa como ela é, não como eu desejo que ela se torne. Porque nós somos muito bons para querer mudar os outros. Mas o que fica bem claro no Espiritismo é que sem nós combater os defeitos que estão em nós, dificilmente nós vamos melhorar. Então, vamos ver bem isso aí, que é uma situação meio geral nesse mundo. A gente olha muito o defeito dos outros e esquece dos da gente. E só nós podemos mudar nossos defeitos. Mudar o defeito dos outros é uma coisa inglória. Embora tem muita gente que insiste, né? Então vocês vejam que hoje o Espiritismo ele vem falar para nós as coisas com uma clareza muito grande. Só não entende os duros de coração. Os que não querem realmente entender, ou querem só aparentar, representar. Porque uma coisa que vai ficar bem claro que sem a prática é muito difícil nós conseguir a segunda asa que foi lida ali na mensagem de antes. Porque o mundo hoje, nós todos, já desde criança, eu me lembro que eu comecei a ir para a escola com 6 anos. Hoje as crianças já começam lá no jardim de infância. E hoje o conhecimento ele é levado para a vida inteira. Porque mesmo as pessoas que se formam nas faculdades, né, nas universidades, se elas quiserem manter um bom emprego, elas têm que continuar se atualizando. Então hoje fica bem claro que esse lado intelectual, que tudo nós já começamos desde cedo, e que nossos pais, muitas vezes, investiram muito para que a gente aprendesse em escolas de um certo nível. Mas o que nós sabemos é que todas as pessoas já têm um certo nível de conhecimento. A inteligência nossa já está um pouco adiantada. Claro que falta muito ainda para a inteligência universal, para a sabedoria universal. Mas nós estamos a caminho. Só que nessa sociedade que nós vivemos, se nós não prestar bem atenção, nós somos mais um competidor. Que nem aquele que ele foi para a espiritualidade pensando que bastava conhecimento. O que a espiritualidade falou para ele? Volta agora, reencarna, para que você consiga a outra asa.
porque ele tinha conseguido a asa do conhecimento, da sabedoria. Agora faltava a outra asa, que é a asa do amor. Porque ninguém levanta voo sem ter as duas asas. Corta as asas de qualquer ave para ver se ela levanta voo. Ela pode até querer levantar voo, mas ela vai voar em círculo. Ela não consegue subir. Pois é isso que a espiritualidade nos explica. Nós precisamos da sabedoria, mas nós também precisamos do amor no nosso coração. Não é aquilo que a gente espera dos outros, é aquilo que a gente se doa para os outros. Porque na nossa sociedade, nossos pais também, e a maioria dos pais de hoje, não quer dizer que eles fazem por mal, é por falta de conhecimento. E até por alienação ao sistema, à sociedade de hoje. Porque o cristianismo, ele veio dizer para nós que nós temos que ser melhor para os outros. E o que a sociedade diz? Que nós temos que ser melhor que os outros. Quer dizer, nós temos que competir. Quanto mais a gente derrubar, mais acima tiver. Quer dizer, é a sociedade do egoísta e do orgulhoso. Os dois defeitos que, se nós não se livrar deles, vai ser difícil eu acho que até sair do umbral. Porque o corpo de todos nós vai morrer. Agora, para onde é que nós vamos? Nós achamos que vamos para o céu. Mas vejam que o Kardec, ele fez na codificação, ele escreveu vários livros. 5, mais a obra póstuma, que foi publicada depois. Então, e no livro Céu e Inferno, ele vai deixar bem claro que não existe nem céu nem inferno, da maneira que nós aprendemos no passado. Que o céu e o inferno estão dentro de nós. Que nós é que temos que achar o céu dentro de nós. Porque seria o reino divino, né? Que está dentro de cada um. Então, a sociedade que nós vivemos, ela é perfeita para nós vencer as provas. Porque é justamente onde a gente tem que investir, na melhoria. Então, e aqui uma coisa que vai ficar bem clara para nós, é sobre... Porque quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vê que o Kardec, ele através dos fenômenos das mesas girantes, ele começa a se interessar pelo assunto. Porque o Kardec era uma pessoa muito inteligente e uma pessoa muito curiosa. Ele queria saber das coisas, mas ele não era uma pessoa fanática, que logo se deixava levar pelas conversas. Ele era uma pessoa muito sensata. Tanto assim que muita gente diz até que ele era o ser do bom senso. Porque ele já era um professor exemplar. Veja, quem é professor, veja se na sua escola ele encontra um professor tipo Kardec. Kardec, se um professor não vinha dar aula e ele podia dar, ele ia lá e dava aula daquela matéria do professor, porque ele dava aula de qualquer matéria. O Kardec dava aula particular para todos que precisavam. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, não pagava. Então era uma pessoa realmente dedicada. Então ele tinha amor dentro dele. Porque se não tivesse amor, como é que ele ia fazer as coisas de graça? Porque ele também se meteu num negócio lá, onde é que um parente dele, no fim, passou a perna nele. Quer dizer, ele tentou também, né?
e ter, quem sabe, uma escola particular, né? Mas não deu certo. E nós temos que ver que ele, praticamente sozinho, é que ele manda imprimir todos os livros. E ele não se cansa. Tanto assim que ele foi até alertado, lá um pouquinho, lá mais ou menos, quando eu estava escrevendo o Evangelho, um pouquinho depois, ele foi alertado, vai com calma que você vai, tá pintando um aneurisma aí. Vai com calma. Porque era uma pessoa que se dedicava muito. Ele entendia a missão dele. E aí, ele continua. E tanto assim que em 1869 ele desencarna devido a um aneurisma cerebral. Então, é uma pessoa que desencarna com praticamente 64 anos, 65 por aí, né? Quer dizer, o corpo ainda é novo. E aí que fica que depois ele vai voltar para continuar o trabalho dele. Porque é isso que vai acontecer para nós também, gente. Tudo que nós já estamos se encaminhando, em tudo aquilo que a gente já está botando o pé na estrada, vai vir depois na próxima. Porque quando a gente passa para a espiritualidade, nós vamos ter que se dedicar a alguma coisa. Nós não vamos poder ficar aí, porque o céu, aquele céu do inútil não existe. Então, na espiritualidade, as pessoas continuam se dedicando, se preparando para a próxima encarnação. Porque raramente alguém, o próprio pessoal que está no nosso lar, raramente tem alguém que está estagiando no nosso lar para ir acima. A maioria da maioria estão se preparando para voltar, para reencarnar. Mas já mais consciente, mais preparado. Então, aí é que tá. Como é que a gente agora está levando a nossa? Porque está cheio de gente aí, ainda mais que hoje tem aposentadoria, né? Que lá para trás não tinha. Então está cheio de gente aí aposentando-se literalmente. Quando podia serem idosos de bom exemplo. Que essa juventude precisa muito de bom exemplo e não de crítica. Que muitos de nós são bons nisso. Então, vamos pensar nesse nosso comportamento. E ser útil até o último suspiro. E continuar depois. Ou a gente quer ficar no umbral? E se ficar no umbral por quanto tempo? Aí que tá, gente. Vamos pensar. E uma coisa que eu queria ler aqui, porque o Kardec, quando ele recebe aquelas pancadas, ele pergunta quem é, porque ele já estava se dedicando à psicografia, né? Alguma coisa no sentido das letras, né? Daquela coisa da mesa, do copo. Aí um espírito chega para ele e fala que ele foi aquela outra, que um outro dia tinha também batido e não sei o quê. Aí ele pergunta, mas quem é você? Vejam bem, o espírito dá nome? Não. O espírito não dá nome. Ele falou, se você quiser, me chame espírito de verdade. Então, aí nós temos que nos chamar muito a atenção, porque vejam bem, a doutrina espírita vem para nós através de uma equipe de espíritos. E ninguém personaliza como nós personalizamos. E aqui, não é isso que nós estamos aí para tentar fazer, quem sabe? Trabalharmos em equipe. Porque enquanto a gente personalizar as coisas, nós não estamos em equipe. Nós estamos no personalismo. A gente quer aparecer e usar os outros. E como é que se a gente aqui na Terra faz isso, como é que a gente quer estar bem colocado na espiritualidade? Vamos ser tratados
Provavelmente, quem sabe, nem como o André Luiz. O André Luiz, ele teve que, um tempo, né, até que ele se mancou. Não, a coisa não é por aí. Eu tenho que começar a me despir do homem velho. O homem novo é bom, é caridoso, é compreensivo. Que para nós aqui na Terra, muitas vezes a gente chama essas pessoas de trouxa, os bobos lá, ó. Fazem tudo de graça. Olha lá, ó, sangue de barata. Ofendem ele tudo e ele fica quieto. Pois é, gente. Enquanto nós não baixar esse orgulho, esse egoísmo, eu acho que a tendência é nós ficar no umbral. Mesmo que a gente se ache aqui que esteja em diretoria de centro espírita. Gente, diretoria. Diretoria é uma coisa, uma formalidade para prestar conta ao Código Civil. Porque o que vale é o trabalhador. É aquele que faz. Não é o cargo que ocupa. Porque é a utilidade que nós temos no meio. É o bom exemplo que nós damos. Então vamos ver aqui, porque depois, com o tempo, vai se concluir que o Espírito de verdade é Jesus mesmo. É Ele que coordena essa equipe do lado de lá. Isso fica bem claro. Tanto assim que tem uma mensagem aqui nesse capítulo, vejam bem o que fala. É o Espírito de verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. São nossos espíritos protetores, nosso anjo da guarda, assim por diante. E ali logo abaixo, na outra mensagem, ele começa assim: eu sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. E num outro, eu estou lendo essas mensagens, só alguns parágrafos, mas tem outra mensagem que também tem o título de Espírito de Verdade, que começa assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Israel, naquela época, filho desgarrados de Israel. Quem era o povo? Quem era o povo de Israel? Os hebreus. E quando a gente lê o Novo Testamento, eles não viviam de pega, um se achando melhor que o outro. Judeu achava que eles eram melhor porque estavam lá em Jerusalém. Os samaritanos acreditavam em Deus, mas morreu, a vida acabou. Então, eles ainda não tinham, embora eles tivessem recebido os 10 mandamentos lá para trás, eles estavam totalmente desunidos. E que naquela região continuam até hoje. Então você vê, Jesus vem nesse meio. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. É o mundo espiritual, onde os espíritos do bem
trabalham para a evolução de todos os seres, encarnados e desencarnados. Devo lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei os feixes, o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porque vejamos bem, os apóstolos, que primeiro eram os discípulos, depois que eles viraram apóstolos, eles, de um jeito ou do outro, eles arregaçaram as mangas depois. Primeiro deixaram Jesus sozinho, abandonado, mas depois se flagraram. E foram até o fim. O único que teve que reencarnar muitas e muitas vezes depois foi o Judas Iscariote, pela bobagem que fez. Judas Iscariote não tinha nada contra Jesus, ele gostava de Jesus. Mas ele era um ser que nem nós hoje, a gente acredita no poder aqui da Terra. Por isso que a gente vive esperando o Salvador da Pátria. Pois é. Não tem até quando nós vamos nessa, até aprender que não existe o Salvador da Pátria. A pátria somos tudo nós. E aí, como é que nós estamos agindo nessa pátria? Esperando dos outros. Só porque votamos, a gente acha que eles têm... Gente, esse pessoal que está na política são tudo comprometidos com o poder. Deus vai continuar dando a chance para eles melhorarem. Agora, nós ficar só esperando, ou ter esse sonho que um dia o paraíso vai ser aqui na Terra, nós estamos passando por uma depurada aí, que isso é colocado bem claro pela doutrina, mas os necessitados, os ignorantes vão continuar existindo na Terra. O que se propõe é retirar aqueles que não querem mudar, e aqueles que querem continuar na maldade e não querem mudar. Esses que vão para um outro planeta. Mas muita gente vai ficar aqui. Ainda espíritos pouco evoluídos, no sentido que ignoram muita coisa. E quem é que vai ter que fazer esses espíritos melhorarem? Os que se acham melhor. Que essa é a tarefa. Deus vai agir sempre assim. A gente, quando era criança, os pais não ensinavam o filho mais velho que ele tinha que ser exemplo para os outros? Pois é. Quem se acha mais instruído tem que ser exemplo para os outros. Então, vocês vejam, Jesus aqui deixa bem claro que ele faz parte dessa equipe que traz o Espiritismo. Ele nunca parou, Jesus nunca parou e continua sendo o coordenador ou governador da Terra, mas agindo sempre para o bem. Uma pessoa incansável, uma pessoa sempre disponível. E nós, até onde nós somos disponíveis? Ou já qualquer coisinha já achar ruim, já não suporta mais o outro. Pois é. É isso aí que a gente está aqui na Terra para aprender. Tá, meus irmãos? Então, a Cirlei pediu que eu fizesse a irradiação. Já são 20 horas e 5 minutos. Só passei 5 minutos, viu, Cirlei? Então vamos elevar nossa mente a Deus, agradecer por estarmos ouvindo, por estarmos unidos, embora não presencial, mas que a gente possa sentir um ou outro e fazer essa irradiação em conjunto. Elevemos a nossa mente ao Pai. Pai nosso que estás em toda
a harmonia do universo. Santificado seja o teu puro e sagrado nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feito, Pai, tua vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Pai, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoe as nossas faltas, as nossas tantas imperfeições, mas nos concede, Pai amado, o sublime sentimento do perdão a todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair nas tentações da matéria, nem dos espíritos menos esclarecidos do que nós, mas nos envolve, Pai amado, na tua divina luz, para que sejamos iluminados na nossa caminhada e para que possamos um dia chegar até vós, repletos do vosso divino amor. E nessa sintonia, com a nossa mente voltada para Deus, vamos cada um de nós fazer uma análise dos nossos últimos dias. Vamos ver se não ficou alguma mágoa, algum ressentimento. Vamos analisar e, se possível, vamos perdoar. Pensemos em nossa família e vamos pensar principalmente naqueles que são mais difíceis no nosso relacionamento. E vamos ver coisas boas nessas pessoas também. Pensemos em nossos parentes, pensemos em nossos amigos, façamos uma oração também por nossos amigos e parentes, mas que já estão na espiritualidade. Vamos direcionar nossa mente para os hospitais e para as prisões, desejando do fundo do nosso coração que as pessoas que lá estão possam melhorar, se encontrando com Deus. E vamos agradecer nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, pelo amparo e pela proteção que eles nos dão.
Então, meus irmãos, vamos agradecer por estarmos juntos por esses instantes, com o pensamento no Criador, com o pensamento elevado, que isso vale muito. Nós podemos mudar o mundo mudando nós. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Tchau para todos. E a Cirlei, quando quiser me convidar, é só chamar. Obrigado. Tudo de bom.